Olá, boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite. Vamos começar mais uma live nessa quinta-feira. Aguardar aí vocês chegarem. Oi, Kelly. Quanto tempo? Acho que é outra. Aqui é Beatriz Guedes. Boa noite, prazer. Como é que vocês estão? Vamos chamar algumas pessoas para poder estar participando com a gente, né? Oi, Cláudia, você conseguiu entrar. Espero que você esteja ouvindo aí no seu fone. A Cláudia está no ônibus voltando do trabalho, mas quis participar. Muito bom. Muito bom, Cláudia. Vamos começar já já. Esperar mais algumas pessoas aí entrarem. Vamos dar mais uns minutinhos, que a gente sabe, né? Que o Instagram vai começando a chamar. As pessoas, né? Devem ter se preparado, porque a gente disse que faria. Então, guardem uns minutinhos aí, tá, gente? Guardem um tempinho e a gente vai falar sobre tempo, né? Como gerenciar melhor o nosso tempo. E por que é tão importante isso, né? Muito bom. Vamos chamar mais algumas pessoas, pegar o aviãozinho aí, né? E enviar para algumas pessoas, para ver se as pessoas entram também. Para todo mundo participar. Não vai ser uma live muito grande. Não quero ocupar muito tempo. Quem chegou mais aí? Deixa eu ver aqui. A Maria tá aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Maria, prazer. Kelly, como é que tá a bebezinha? Aquela gatinha. A Kelly tá precisando, né? Acredito que organizar melhor o tempo aí para ter tempo para as crianças, para ela mesmo. O interessante do tempo, né? A gente vai falar sobre isso, é que assim, as pessoas acham que para organizar o tempo... Obrigada, Cláudia. As pessoas acham que para organizar o tempo é só a pessoa que tem muitas demandas, muitas reuniões, né? Mas não, todas nós precisamos organizar o nosso tempo. Que bom, Kelly, que tá tudo bem aí. Eu imagino, porque, né? O início aí, né? Bebezinha ainda. Essa parte aí do recém-nascido é bem complicada assim para tentar ajustar. Então, ainda mais, né, Kelly, que o seu filho, né, ele é mais velho, então você viveu uma realidade com ele, agora você tá vivendo uma outra realidade com a menina, então assim, agora é até fazer diferente, porque no meio desse caminho você aprendeu, né, a se cuidar, a ter o tempo para você, então é ajustar tudo isso, né, Kelly? Eu espero e quero que você esteja fazendo tudo isso. No seu tempo também, tá? No seu tempo também, porque a gente sabe que não dá para ficar cobrando. Aos pouquinhos, a gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre os micropassos, né? Vamos estar começando. Vou começar aqui a falar. A gente já tem 5 minutinhos. Eu já chamei algumas pessoas. Vocês já chamaram mais algumas pessoas? Vou chamar mais algumas pessoas aqui, ó.
para poder estar com a gente. A gente sabe que depois as pessoas podem ouvir, né, assistir, mas até uma amiga minha, né, que falou, me avisa quando tiver, porque depois para assistir a gente acaba, às vezes, assistindo aos poucos e tudo. Então, é bom. Foi até a Isabel, Cláudia, a Isabel que falou que seria bom ela assistir na hora, porque depois fica difícil, né, que começa, para, uma pessoa chama. Muito bom, Kelly. Parabéns por ter tirado esse momento aí de autocuidado, né, para fazer a sua unha. São os micros momentos, né, micro passos, micro conquistas que a gente vai fazendo no dia a dia que são muito importantes. Muito bom. Então vamos começar? Tá bom, Cláudia. Eu também já mandei para ela. Ela deve entrar daqui a pouco, ou então pode estar ocupada também, né? Então vamos lá para a gente não gastar, né, muito tempo, porque eu sei que tempo é precioso e eu reservei aqui uns minutinhos pra gente, como vocês também reservaram um minutinho para vocês, tá? Então assim, mais uma vez, né, boa noite. Quero agradecer a presença de vocês, né, que estão aqui assistindo presencialmente, para quem vai assistir depois também, né, a live. A gente quer tentar, né, fazer uma vez por semana, mas aí tem a questão do tempo. Eu fiz uma live, né, por que eu tô fazendo essa live hoje? Eu fiz uma live há 2 semanas atrás e a gente falou sobre o autocuidado. E para a gente incluir o autocuidado no nosso dia a dia, a gente muitas vezes não consegue fazer, não é por falta de tempo, também, mas muitas vezes a gente até tem tempo, mas a gente não sabe organizar. Aí uma amiga minha até entrou assim quase que no final e falou, Jaque, como que eu consigo gerenciar melhor meu tempo, né, para conseguir colocar, né, eu na minha agenda, conseguir organizar minhas demandas do dia a dia. Eu falei, olha, vamos fazer uma live para poder tentar explicar. Mas já quero dizer para vocês o seguinte, esse assunto é um assunto assim, como muitos assuntos que a gente traz aqui, né, a gente traz uma coisa assim um pouco menor, até por causa do tempo, e também porque a gente acaba batendo em algumas coisas que são muito pessoais, que são muito individuais, que são muito subjetivas. Então, assim, a gente tenta trazer o máximo de praticidade para alcançar muitas de vocês, para tentar ajudar, porque assim, o meu intuito, de fato, aqui é tentar ajudar vocês com dicas, com orientações, para que, de alguma forma, vocês vivam melhor, tenham mais qualidade de vida. Mas a gente sabe que na hora que vocês vão praticar, acaba batendo, de fato, nas dificuldades de cada uma. Às vezes são dificuldades que dá para vocês mesmos resolverem, mas às vezes são dificuldades que precisa de uma terapia, que precisa de uma orientação. Mas a gente vai tentar fazer aqui, tá? E aí eu quero começar, inclusive, com um pouco do que eu já falei aqui, que é uma pergunta, né? Você tá sem tempo para fazer as suas tarefas, seus afazeres, suas metas, seus cuidados? Ou você não está gerenciando o seu tempo direito? Você já parou para pensar nisso? Você para para pensar nisso? Peraí, eu tô sem tempo ou eu não estou organizando melhor o meu tempo? Porque se a gente parar para falar que a gente está sem tempo, a gente entra naquela fala de que o dia tinha que ter mais de 24 horas. O dia tinha que ter 48, um dia só é pouco, um final de só de semana é pouco. E a gente acaba sempre batendo nisso, né? Nunca há tempo suficiente. Mas não tem jeito. Os dias sempre vão ter 24 horas, né? As semanas sempre vão ter 7 dias. E aí, o que acontece com isso? É a gente, né? Cabe a nós a responsabilidade, né, aí, de tentar organizar melhor o nosso dia a dia, para a gente poder ter mais, para funcionar melhor, para ter mais qualidade. E aí, eu quero dizer também por que isso é importante, né? Por que o gerenciamento de tempo é importante para a saúde mental? Porque quando a gente consegue gerenciar melhor o nosso tempo, a gente tem menos estresse, porque a gente não fica muito estressada, porque não está conseguindo realizar as coisas. A gente acaba também aumentando uma produtividade, mas uma produtividade saudável. Boa noite, Rosimar. Prazer ter você aqui com a gente. E também o gerenciamento de tempo ele é bom para a saúde mental porque ele acaba promovendo um equilíbrio entre as áreas da vida.
porque quando a gente não consegue gerenciar melhor, fica muito desequilibrado. E aí é que tá uma questão, né? Assim, eu vou trazer algumas coisas para vocês, quem puder pegar papel, caneta, né, que é importante, para vocês pensarem sobre essas coisas, né? A gente falou aí sobre não tem tempo ou não está de fato conseguindo organizar melhor o tempo. Os benefícios, né? Ajuda a reduzir o estresse, ajuda a ter uma produtividade saudável e ajudam a promover um equilíbrio entre as áreas da vida. Aí é um ponto importante que a gente precisa ter um gerenciamento de forma consciente. E isso que é importante porque, assim, muitas vezes a gente acaba não tendo um bom gerenciamento, a gente acaba não dando... Não vou dizer dar conta de tudo, porque de fato tem dia e tem momentos que a gente não precisa dar conta de tudo, mas às vezes a gente não consegue conquistar, né, ou praticar algumas metas, alguns objetivos, porque a gente não está consciente, não está de forma consciente observando como a gente está vivendo as áreas da nossa vida. Boa noite, Dani, minha amiga psicóloga, prazer ter você aqui com a gente. E aí, quando a gente consegue gerenciar melhor, né, de forma consciente o nosso tempo, a gente acaba evitando o esgotamento, a exaustão, a sobrecarga. E tudo isso junto promove bem-estar, porque se a gente está tendo sobrecarga, exaustão e esgotamento, não tem como ter bem-estar. As coisas, isso não coexiste, né? Então, quando a gente está gerenciando de forma consciente o nosso tempo, a gente acaba ficando menos esgotado, menos exausto, né? E a gente acaba tendo mais bem-estar no nosso dia a dia. Existem 3 coisas também, que são 3 palavras que eu gostaria já de falar e que vocês pudessem estar guardando para vocês, que para a gente gerenciar melhor o nosso tempo, a gente precisa trabalhar com otimização do tempo, com ajustes e com logística. São coisas que às vezes a gente não presta atenção por não estar consciente, mas por estar no automático e que acaba nos dificultando gerenciar o tempo. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor quando a gente entrar um pouco mais na parte prática, tá? Por enquanto, assim, agora no início eu tô falando dessa parte mais teórica e trazendo pra gente essa consciência da necessidade. O que é o gerenciamento, né, de tempo? É o processo para a gente planejar e controlar a nossa vida de uma forma com que a gente divida o nosso tempo entre as diferentes atividades. Todos nós que estamos aqui, boa noite, Fábio. Todos nós que estamos aqui, nós temos, cada um tem a sua rotina, cada uma tem a sua profissão, cada um tem a sua família, tem a sua dinâmica do dia a dia, cada um tem. E com isso a gente precisa praticar no dia a dia diferentes atividades. Então a gente precisa ter essa consciência e não ficar no automático para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Mas que a gente alcance esses objetivos sem a sensação de sobrecarga no fim do dia, sem a sensação de sobrecarga no final de semana, né? Às vezes o dia a dia fica tão pesado que há uma sobrecarga tão grande que as pessoas ficam pedindo pelo final de semana para poder descansar. Eu sei, né? Eu trabalho aqui, eu lido com muitos pacientes, pessoas de diversas... que vivem de diversas maneiras, diversas profissões, e eu sei que de fato no fim do dia há um cansaço, mas aí que tá, há um cansaço ou há uma sobrecarga? Por que tá havendo essa sobrecarga? Porque não está havendo essa divisão de forma saudável nas áreas da vida e no dia a dia, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme, tá? Existem 3 clarezas que são muito importantes a gente ter para que a gente consiga gerenciar melhor o nosso tempo. A clareza das nossas atividades diárias. Se você está assistindo agora, puder pegar o caderninho e um papel, ou se você for assistir depois novamente, pega um caderninho e um papel, um caderninho e uma caneta, né, um papel e uma caneta, e escreva essas coisas, né? É importante a gente ter clareza das atividades diárias. Por que eu tô falando, né, do papelzinho e da caneta? Não tem como a gente gerenciar o nosso tempo sem papel e caneta.
Eu sei que nós estamos na era digital, tem, né, as agendas, tem várias formas, o bloco de notas que a gente pode usar do celular, o notebook e tablet. E se você adepta desse, né, processo, use também esse. Mas se puder também ter o papelzinho ali com a caneta, é muito importante. Eu sempre tô com papel, uma caneta, eu tenho vários blocos, muitos blocos, mas às vezes eu tô sem nada e vou ali no bloco de notas do celular e anoto também. Por quê? Porque a gente precisa ter a clareza dessas nossas atividades diárias e a gente só vai ter isso escrevendo. Às vezes eu pego alguns pacientes que falam, eu não tenho tempo para isso. Aí eu falo, tudo bem, vamos começar da seguinte forma, anota tudo que você fizer durante a semana. Isso é uma coisa muito importante, anotem. Oi, Lohane, boa noite, querida. Anotem tudo que você faz no dia a dia. Pega aí a semana inteira, não pega só 1 ou 2 dias não. Para ter uma ideia melhor, é bom que seja feita assim uma semana. No caso, vocês estão assistindo essa live hoje, quinta-feira. Se quiser começar amanhã, anote. Se lembrar do dia de hoje, já anota do dia de hoje. Desde a hora que acordou até a hora que vai dormir, amanhã também. Aquilo que se repete ou que fica muitas horas, por exemplo, eu às vezes pego para atender 5 horas seguidas. Então eu vou colocar ali que eu trabalhei 5 horas seguidas. Tem gente que está 8 horas no trabalho direto. Anota lá 8 horas direto no trabalho. Mas o que faz antes, durante ou depois que não seja o trabalho, anota. Tenha clareza das suas atividades diárias. Todas elas. Todas. Tudo. O tempo que limpou a casa, o tempo que fez comida, o tempo que foi no mercado, o tempo que ligou para um cliente, o tempo que visitou uma empresa, o tempo que foi fazer compra de algum tipo de material, o tempo que gastou num salão de beleza, o tempo que estudou, o tempo que foi viajar, o tempo de descanso. Anote tudo mesmo para ter clareza das atividades diárias. A outra clareza que é muito importante é a clareza das suas necessidades diárias. Porque uma coisa são as atividades, que elas vão acontecer naturalmente. Outra coisa são as necessidades diárias. O que eu preciso diariamente? Tem gente que precisa de algumas coisas diariamente. Por exemplo, eu diariamente preciso fazer atividade física. No mínimo 3 vezes por semana. Né? Quando eu consigo 4, 5, melhor ainda. Então, se essa necessidade minha diária, ela tem que estar escrita, né? Faça uma lista. Quando eu estou dizendo aqui das atividades diárias e agora das necessidades diárias, vamos começar por uma lista, né? Pegue um papelzinho e anote isso. A outra clareza é das metas. Não é o que é meta? Não é uma coisa que eu estou fazendo agora, mas é uma coisa que eu quero alcançar. Seja no final de semana, que é uma meta a curto prazo, seja no final do mês, que é uma meta a médio prazo, seja no final do trimestre, do semestre, do ano ou daqui a 2 anos, que é uma meta a longo prazo. Tudo isso também precisa estar escrito, tá? Eu queria saber de vocês o seguinte, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí ouvindo? Vocês estão tendo alguma dúvida? Se tiver alguma pergunta, podem colocar aqui que eu vou estar respondendo, tá? E também podem falar que eu vou estar respondendo e a gente vai estar seguindo. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando até agora? Vocês já tinham pensado sobre isso? Ou não? Ou sim, mas tem dificuldade? Vocês quiserem falar? Sim, né, Mari? Que bom, Cláudia, tá ouvindo bem. A Mari não tá tendo dúvidas até agora. Que bom. Então tá. Podem me interromper, colocar aí que eu respondo pra vocês, tá? Então vou dar sequência. Beber uma água. Então tá, Kelly. Oi, Andréia, boa noite. Seja bem-vinda. Uma outra coisa que a gente precisa ter também escrito são as coisas que são importantes pra gente no nosso dia a dia, tá? Na nossa rotina,
Cláudia disse que nunca tinha pensado nisso para organizar o tempo. Cláudia, a gente geralmente não pensa porque cai naquilo, né? Ah, eu não faço reuniões, eu não me encontro com pessoas, eu não tenho que fazer compras, não tenho pacientes, não tenho clientes, não tenho empregados. Não, gente, todo mundo precisa. A dona de casa, né, que tá ali cuidando da casa, que tá cuidando dos filhos, que leva pra escola, que busca, que vai no mercado, que arruma uma casa, precisa. Todo mundo precisa disso. E isso ajuda muito. Eu tenho experiência, assim, na clínica, né, com os meus pacientes, de todos os tipos de pessoas. E quando começam a usar, né, essa metodologia, tem muito sucesso. Eu faço geralmente, eu já fiz 2 vezes um workshop no final do ano, que é sobre o planejamento do ano seguinte. Eu fiz 2 vezes online e fiz uma vez presencial. Isso mesmo, 2 vezes online e uma vez presencial. Porque a gente fala sobre isso de uma forma mais ampla. Quando eu fiz um dia presencial, foram algumas horas, e quando eu fiz online, eu fiz 3 dias seguidos. De repente eu posso até trazer aí, montar um workshop novamente e trazer para vocês, pra gente tentar fazer aí online, para poder falar um pouco mais. Porque assim, como eu falei, é um assunto bem vasto. Por exemplo, quando eu falei sobre a gente poder dividir sobre as áreas da nossa vida, você sabia que nós temos áreas da vida? A gente acha que é tudo igual, mas não é. E geralmente eu divido em 5. A área profissional, que aí entra o seu trabalho, entra os seus estudos, entra o seu conhecimento, entra a sua área financeira. A área de relacionamentos, que é a área de relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos de amigos, relacionamentos de colegas. A área de saúde, a saúde física, a saúde mental. A área de hobbies, a gente tem uma área de hobbies, onde entra também aquilo que faz bem para você, aquilo que você precisa fazer para você se sentir bem, aquilo que te distrai. Todo mundo tem essa área, mesmo que às vezes não pense. E a 5ª área é a área da espiritualidade. Todo mundo também tem a sua parte espiritual e é muito importante. Entendam que essas 5 áreas são super importantes. Elas se subdividem. Então, por exemplo, a atividade física é uma coisa que entra tanto na área da saúde física quanto na saúde mental, e também entra na área de hobbies, por exemplo. Então, há uma necessidade de vocês terem a clareza dessas áreas da vida. Quando a gente falou de terem a clareza das atividades diárias, você vai pegar lá suas atividades diárias e colocar: claro, o trabalho está na minha área profissional. O tempo que eu visitei a minha mãe está na área de relacionamento. O tempo que eu brinquei com meu filho está na área de relacionamento. O tempo que eu li um livro está na área de hobby. O tempo que eu fui no médico está na área da saúde, que eu fiz terapia está na saúde emocional. O tempo que eu orei, que eu fui a algum lugar para poder me encontrar com a minha parte espiritual, é a minha vida espiritual. Então aí se divide, e aí você consegue ter clareza também como estão as suas atividades diárias e como estão as áreas da vida. A gente divide mais ou menos como se fosse uma pizza, né? Assim, em fatias. E aí a gente tenta dar uma porcentagem. Talvez se você chegar hoje, quando terminar essa live, ou então enquanto eu tô falando aqui, você já tá conseguindo aí escrever algumas coisas, você vai conseguir dividir um pouco. Com a clareza da semana, lembra que eu falei para vocês anotarem todos os dias, tudo que vocês fazem o dia inteiro? Aí vocês vão ter uma ideia ali de quantas atividades você fez para cada área na semana. E aí você vai ver, eu fiz mais a área profissional, eu fiz menos a área de relacionamentos, a área de saúde eu não fiz nada. E aí você vai ter ali bem claro quanto que tá essa porcentagem. Jaqueline, qual é o ideal de porcentagem? Tem gente que me pergunta, né? Não existe o ideal, não existe. O ideal é que nenhuma delas esteja defasada, que nenhuma delas esteja sem nada. Esse é o ideal. Agora, o ideal de melhor não tem. Por quê? Porque também a gente sabe que não é linear. A nossa vida não é linear.
Boa noite, professora Melissa, seja bem-vinda. A nossa vida, ela não é linear. Então, assim, vai ter uma semana que talvez você se dedicou mais à sua área profissional, mas você também viveu a sua área de relacionamentos, também viveu a sua área de saúde física, saúde mental, de hobbies. Você também viveu a sua área de espiritualidade. Mas nessa semana, a profissional ficou maior. Talvez na outra semana, as demandas maiores foram para os relacionamentos, talvez na outra foi para a saúde. Vai haver assim, né, esses altos e baixos, porque é a vida. Eu costumo dizer que linear é só quando a gente morre, né? Que aí lá no aparelhinho fica lá aquela linha reta e a gente, né, a pessoa morreu, então ali ficou linear. Fora isso, não há esse linear. Mas também não pode haver discrepâncias, como eu falei. Toda semana sempre o profissional, toda semana sempre os hobbies, toda semana sempre os relacionamentos e os outros zerados. Não pode zerar. Pensem numa mesa com 4 pés. Se tirar um pé, a mesa vai cair. Então não dá para ficar zerado. Ou ela vai ficar bambeando. Então não dá, tem que tentar ver ali, né, um equilíbrio. E a ideia é mais ou menos essa. Até aqui ok, gente? Vocês estão conseguindo entender, acompanhar? Boa noite, Samantha, seja bem-vinda. Vou dar prosseguimento, tá? Seguindo nas listas, gente, as listas são muito importantes. Fazer listas, ok, Mari? Fazer listas nos direciona. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente está no automático, como eu falei que às vezes eu pego um paciente ou outro e eles anotam, eles vêm dizendo que não tem tempo, não conseguem viver, né, o que eles querem viver. Mas quando eles anotam e quando a gente anota, a gente vê que de fato tem um tempo ali, a gente pode tentar organizar. E as listas, elas são muito importantes. Lista do que tem que fazer. Primeiro você tem que listar tudo, né? Listar tudo que você faz, como a gente falou, tudo que você precisa, que são as necessidades, e tudo que você deseja. Essas listas precisam estar escritas. Agora eu queria abrir um parênteses aqui para uma lista que, assim, ela é mais... porque não tem como a gente falar sobre isso sem lembrar de você, sem lembrar do seu autocuidado, sem lembrar muito da sua parte pessoal. Porque a ideia é o quê? Gerenciar meu tempo para que eu tenha tempo para mim e também para as demandas do dia a dia. Então, faça uma lista também sobre... A lista é essa. O que eu gosto e não faço. O que eu gosto de fazer. O que me dá bem-estar e eu não faço. Vocês já pararam para pensar nisso? No que vocês gostam de fazer, no que traz bem-estar para vocês e vocês não fazem. Faça a primeira lista do que vocês gostam de fazer, do que faz bem para vocês. Eu hoje até de tarde eu refiz essa minha lista, eu vou mostrar aqui, ó. No intervalo aqui eu refiz a minha lista de coisas que me fazem bem. Dessa lista de coisas que me fazem bem, e você vai fazer, boa noite, Liliane. Você vai fazer lista das coisas que te fazem bem. Aí você vai tirar dessa lista coisas que te fazem bem e você tem feito. E coisas que te fazem bem e você não tem feito. É mais ou menos, eu tô imaginando, né? Eu faço isso muitas vezes. Coloca assim um monte de papel na mesa e é isso mesmo, gente. Essa ideia aqui, depois assistem essa live depois com cuidado, né? Com carinho, com papel na mão e façam isso. Aquilo que eu falei, né? A clareza do dia a dia é um papel. A clareza das suas necessidades é outro papel. A clareza das suas metas é outro papel. Agora eu tô trazendo, né, uma lista das coisas que te fazem bem. Dessa lista das coisas que te fazem bem, você vai fazer uma lista das coisas que te fazem bem e você não tem feito. E também uma lista das coisas que te fazem bem e você tem feito, tá? E aí a gente tá com tudo isso, tá? A gente tá com tudo isso na mesa, a gente tá com tudo isso no papel. Lembram? Disso também a gente já tirou as áreas da vida, já conseguiu dividir. Ah, isso aqui é uma área da vida, isso aqui é outra, isso aqui é outra. Você já tá tendo uma clareza melhor ali, né? De como você está funcionando no seu dia a dia.
E aí, como que a gente vai trazer isso? Já tô indo pra prática, tá? Porque como eu falei, não vai ser uma live muito grande. Aí com isso, é importante você ter um planner, né? Uma agenda. Eu não sei como você funciona, como eu disse aí no início, cada um funciona de um jeito, tá? Mas eu, por exemplo, eu aprendi a gostar muito de um planner. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, bem rapidinho. É umas semanas à frente, ele não tá totalmente escrito, ó. Não tá totalmente escrito, mas eu tenho uma visão da minha semana. Eu abro e tenho 2 folhas na minha frente, de segunda até domingo. E aí eu tenho horário de que eu acordo até o horário que eu durmo, hora por hora. E nessas horas eu vou colocar as coisas que eu faço. Eu coloco inclusive os pacientes que eu atendo e coloco as coisas que eu faço ou que eu vou fazer. A gente começa, então assim, vocês entenderam? Vocês precisam de um papel. Pega uma folha de papel ofício, quem não tem ainda um planner. A agenda, eu não gosto muito porque a agenda é um dia por semana, um dia por folha. E aí você não tem uma clareza muito grande de como tá a sua semana. Então é bom você ter a clareza da semana. Existem aplicativos, né, no celular, no tablet, no notebook, que dá para ter também essa visão da semana. E aí, agora que vocês já fizeram todas aquelas listas, você vai pegar essa visão mais ampla da semana e você vai começar a colocar ali, né, tudo que você faz no dia a dia. Primeiro, você vai começar pelo que é rotineiro. Se você tem um horário certo de trabalho, você vai colocar ali, de 8 às 5, por exemplo, quem trabalha de 8 às 5, vai colocar ali, 8 às 5 trabalho. E quem trabalha em outro horário, de 8 a meio-dia, de meio-dia a 1, eu às vezes coloco de 2 da tarde às 9 da noite. Então, assim, alguns horários de manhã. Então, você vai colocar ali o que é rotineiro. O que é rotineiro não necessariamente precisa ser igual toda semana. Por isso que é importante fazer semanal, tá? Tem gente que o horário de trabalho é igual o mês inteiro. Agora, tem pessoas como eu, como a Liliane, por exemplo, a Rosimar, eu tenho certeza também, que os horários não são iguais. Boa noite, Jaqueline. Não são iguais todos os dias, então a gente vai estar sempre modificando, mas as coisas que são rotineiras, elas entram, tá? E aí você colocou primeiro o trabalho. Por que primeiro o trabalho? Porque geralmente é ele que demanda mais tempo da gente, é ele que a gente não pode deixar de fazer, né? É uma coisa que é muito importante, então a gente coloca ali. Colocou o trabalho, você vai colocar aquilo que é necessário fazer todos os dias ou todas as semanas, que é arrumar a casa, que é fazer comida, que é levar filho na escola, que é visitar alguém. Você vai colocar coisas assim que são mais rotineiras, mas às vezes são pontuais. Isso também precisa entrar. Por exemplo, a atividade física, que às vezes é uma coisa mais rotineira, né, que tem os dias mais certos. Aí vai entrar onde? Vai entrar nos horários que estão sobrando. Você guardou o trabalho, você guardou aquelas coisas que não tem como mudar o horário, às vezes até o horário de fazer uma comida não dá para ser mudado, então vai estar ali certo. Mas fora isso, você vai colocar ali nos horários que estão sobrando as outras coisas que também são importantes. Atividade física, estudar alguma coisa para quem estuda, visitar algum lugar, pesquisar alguma coisa, visitar alguma pessoa, ir ao mercado, ir ao médico, fazer exames. Mais uma coisa que é muito importante é que vocês coloquem no meio de tudo isso também as pausas. Eu quero deixar aqui, né, abrir esse ponto agora das pausas, porque às vezes a gente coloca tudo que a gente tem que fazer e a gente não coloca uma pausa. Jaqueline, mas como eu vou fazer pausa se eu não tenho tempo? Nem para respirar. Isso, né, gente, às vezes é uma fala assim muito pesada, porque assim, qualquer lugar que a gente esteja, eu sei que existem trabalhos muito difíceis de pausar, mas uma hora ou outra você vai precisar ir ao banheiro, você vai precisar beber uma água. Nesse momento faz a pausa. Nesse momento vai, né, por exemplo, às vezes a pessoa está num lugar que não tem como ir para um lugar fora. Faz dentro mesmo, entendeu? Vai ao banheiro, respira.
bebe uma água com mais calma. Se for um lugar que você pode olhar pela janela, olhe pela janela. Se for um lugar que você pode sair num quintal, pise na grama, tire o sapato rapidinho, se puder, ou pise no chão mesmo, sabe? Às vezes tirar o pé, né? Tô até tirando aqui. E colocando o pé no chão aqui, sentindo o piso, no meu caso aqui, né? O piso, pra gente poder sentir assim, não, peraí. Eu posso pausar. Eu posso respirar um pouquinho. 5 minutinhos fazem tanta diferença no nosso cérebro. Ajuda a gente regular, né, o nosso funcionamento do cérebro. Ajuda a gente regular muitas vezes as nossas emoções. E aí, se você fizer algumas pausas de 5 minutos, no final do dia você fez algumas que foram boas. Vai ter pausas mais longas, vai ter pausas mais curtas. Hoje mesmo até coloquei que eu tive um tempo maior para passar um cafezinho, porque geralmente eu coloco na cafeteira, eu coloco para fazer e venho atender. Aí quando eu termino um atendimento, eu vou lá e pego o café, aí volto para atender. E às vezes eu pego ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, vai depender, para poder comer alguma coisa. Hoje não, hoje eu tive um pouquinho mais de tempo. Então eu passei um cafezinho com mais calma, fiz, né, uma coisa saudável, mais saudável para eu comer, sentei um pouquinho, vi minhas plantinhas, comi com mais calma. A gente precisa valorizar esses momentos. Sabe por quê? Porque mesmo com gerenciamento de tempo, se a gente não parar... Lembra que eu falei do gerenciamento consciente? É sobre isso. Se a gente não parar e respirar, não pausar, a gente sai do consciente e volta para o automático. E o automático tira a gente daquilo que a gente quer alcançar. Então, a gente vai seguir, tá? Uma coisa que é importante são as prioridades. Por que falar sobre prioridades? Porque às vezes as coisas urgentes tiram as prioridades da nossa rotina. Eu sei que às vezes pode acontecer uma urgência, isso acontece comigo, isso acontece com você. Mas se acontecer uma coisa urgente, uma coisa que eu sempre indico, quando você fizer aí a anotação, né, o seu planejamento da sua semana, faz a lápis. Por quê? Por causa disso. Pode acontecer algumas coisas urgentes que vão ter que ser, vão ocupar o espaço de uma coisa ali que talvez, que no caso era rotineira, que era prioridade, mas aí o que você vai fazer? Por exemplo, se eu coloquei que eu tomaria um café de 15 minutos, era uma prioridade, mas aconteceu uma coisa urgente que eu teria que ligar para um paciente, foi uma coisa urgente. Então eu vou apagar ali o meu café, vou colocar que eu fiquei na ligação 15 minutos, mas eu vou tirar o meu café e vou colocar para um outro momento. Eu tô dando exemplo do café, mas às vezes é uma outra coisa, né? Às vezes a gente colocou para poder descansar, ou para poder ler um livro, ou para poder arrumar um armário, ou para poder estudar alguma coisa em algum momento, mas surgiu uma coisa importante. Tá, eu vou botar coisa importante aqui, tenha consciência, tá? Eu vou colocar coisa importante aqui, mas isso aqui que também é prioridade, que também é importante, onde eu posso remanejar? Onde eu posso colocar isso para poder eu não perder isso? Sabe o que acontece? A gente tem uma tendência muito a tirar aquilo que é importante pra gente e colocar as coisas urgentes no lugar. A gente tem uma tendência muito grande a colocar coisas para as outras pessoas e tirar as coisas nossas do lugar. Eu ouço muito isso. Às vezes a pessoa fala mesmo, não, mas é porque era pra mim, então eu tirei. Não, mas porque era pra você, por que você tirou? Mas é porque a outra pessoa não podia esperar. E aí você tirou e você podia esperar. Depende. Entendam, gente. Não há um radicalismo, não. A pessoa te pediu alguma coisa, um filho, um marido, um amigo, até um chefe, né? Alguém te pediu alguma coisa ou precisa de alguma coisa. Pare e pense. Eu preciso fazer isso agora mesmo? Se naquele momento ali você tá fazendo, às vezes não é nenhuma coisa pra você, não. Às vezes é até um outro tipo de trabalho. Você precisa mesmo parar? Você tem que parar e analisar de forma consciente. Pode esperar 10 minutos? Ah, pode. Então tá, daqui a pouco eu faço. Aí você vai terminar aquilo que você está fazendo, ou você vai fazer aquilo que você ia fazer, ou você vai remanejar a sua agenda e vai fazer aquilo. Então pensem nisso. Não deixem as coisas urgentes sempre tirarem as coisas importantes da sua agenda. Não deixe as coisas do dia a dia que surgem tirarem você. Não se tire da sua agenda, sabe?
se coloque na sua agenda, mas não se tire facilmente. Eu me tiro às vezes. É o que eu tô falando, não existe radicalismo. Às vezes eu coloco aqui que eu vou fazer alguma coisa e eu paro, olho e falo assim, não vou conseguir fazer isso, eu preciso fazer uma outra coisa. Eu vou lá, apago e coloco em outro momento. Ou às vezes é aquilo que eu falei, né, de remanejar, de ajustar. Lembra as 3 palavras que eu falei no início? Ajustar, otimizar o tempo e a logística. Isso é uma coisa também bem legal, sabe? Às vezes a gente quer fazer umas coisas, eu uso muito a logística e a otimização de tempo no dia a dia, no meu dia a dia. E geralmente são até para as coisas para mim. Às vezes eu tenho que fazer unha, né, sobrancelha e cabelo. Eu vou tentar colocar as coisas de acordo nos horários que eu consigo sair de um e ir para outro. Tem lugares, às vezes, que eu consigo fazer 2 coisas juntas. E, às vezes, eu coloco na ordem, né? Aí entra a logística. Primeiro eu vou nesse, porque eu sei que depois desse aqui eu já vou pegar um Uber e vou voltar para casa. E aí eu vejo, né, o caminho a seguir. Às vezes eu tenho que ir ao banco, né? Hoje em dia quase nunca, mas às vezes vai. Ou então eu preciso comprar alguma coisa. Não, tá, eu vou fazer isso, mas eu posso fazer isso no caminho. Entendam, não é uma coisa inconsciente, é uma coisa intencional. Isso é uma outra palavra também que eu queria trazer para vocês, intencionalidade, sabe? A gente precisa às vezes agir de intencionalidade, tá? Eu tenho que ir comprar isso, mas eu também preciso fazer minha unha do pé, então eu posso fazer as 2 coisas próximas? Ah, posso, então vou fazer isso, vou marcar no mesmo dia. É sobre isso, é sobre ter intencionalidade do que ser feito, ter consciência do que precisa ser feito e aí organizar de uma forma que você otimize o seu tempo, mas que também você use uma logística a seu favor. E aí entra naquilo, será que não tem tempo mesmo ou que não está, de fato, gerenciando o tempo de uma forma correta? Vocês já pensaram sobre isso? Já tinham olhado por esse ângulo? Boa noite, Gabriela. Eu já tô indo pro final, tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tá com alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei? Me fala aí, ó. Alguém? Alguém tem alguma pergunta? Já estão pensando em alguma pergunta? Como eu falei, eu já estou indo para o finalzinho. Então tá, então vou dar prosseguimento. Então a gente falou, né, sobre como escrever, sobre como a gente planejar ali no papel. Uma coisa importante também é a gente pedir ajuda, é a gente delegar, sabe? Porque às vezes a gente vai colocar ali no papel tudo que a gente tem que fazer, mas aí olha para o papel e pensa, eu preciso fazer tudo isso aqui mesmo? Será que eu posso pedir ajuda de alguém? Será que isso aqui alguém pode fazer por mim? Será que isso aqui outra pessoa pode fazer? E às vezes não é por você, mas pode fazer. Então também tem essa clareza de que nem tudo precisa ser você. Aí a gente entra na tendência de controlar, né? Lembra que lá no início eu falei que algumas coisas a gente tem dificuldade porque a gente precisa trabalhar isso. E o controle, né? Essa autocobrança, ela é uma coisa que precisa ser trabalhada e muitas vezes atrapalha a gente gerenciar o nosso tempo, porque a gente quer controlar tudo, a gente se cobra de que tem que ser do nosso jeito. Só que entendam uma coisa, o jeito do outro não é o seu, mas ele também faz bem. Não é porque ele não faz igual a você que ele não faz bem. Ele faz bem do jeito dele. Ele só não faz igual a você. Então, muitas vezes, aceite. Aceite para poder você ter mais tempo para poder fazer por você, para poder fazer por outra coisa, né? Ou por outra pessoa. Tá? Coisas importantes são as prioridades e as metas. As metas, gente, não dá pra gente falar sobre ela hoje, porque assim, as metas são bem complexas, como eu falei, quando eu dou, às vezes, esse workshop sobre planejamento, a gente fala um pouco mais sobre as metas, porque assim, uma meta a longo prazo, a gente não só, ela é a longo prazo, mas a gente precisa começar, às vezes, com metas diariamente para alcançar essa meta a longo prazo. Vou dar um exemplo aqui bem básico e mais rápido. Às vezes a meta a longo prazo é viajar daqui a 2 meses. Eu vou viajar daqui a 2 meses. Vou para um lugar frio. Pronto, para um lugar muito frio, tá?
Primeiro, passagem está comprada? Não, então eu vou comprar passagem. A meta é viajar, mas eu já comprei a passagem? Não, então eu vou comprar passagem. Pronto, já arrisquei uma meta de curto prazo hoje, que é comprar a passagem, que faz parte de uma meta a longo prazo, que é viajar. Tá, eu tenho mala? Não, então eu vou comprar. Semana que vem eu compro, e aí semana que vem eu vou estar cumprindo essa meta. Eu tenho roupa de frio? Não, o que eu preciso? Aí eu vou listar o que eu preciso e vou comprando aos poucos. Então é o que eu tô falando, a meta é a longo prazo, mas a gente às vezes, na maioria das vezes, é preciso começar a cumprir metas de curto prazo para alcançar a de longo prazo. E tem que ser bem pouco mesmo, porque isso é mais complexo e não dá pra gente entrar. Mas às vezes a gente tem as metas da semana mesmo, né? Por exemplo, eu vou fazer, tem gente, né, que faz comida pra semana toda. Então é uma meta, eu vou fazer comida pra semana toda no sábado ou no domingo, ok? Já tá lá no meu planner, tá lá. Domingo, fazer comida para a semana toda, ok? Mas para fazer comida eu preciso dos alimentos. Então, eu vou pegar qual dia da semana que eu vou ao mercado. Ah, eu posso ir ao mercado quarta-feira depois do trabalho. Então, eu vou colocar lá, depois do trabalho, ir ao mercado. Vou comprar as coisas, né, que não são perecíveis e tudo mais. Ah, mas os legumes e as frutas que eu vou deixar cortado e tudo mais, eu posso comprar na sexta-feira, no fim do dia, ou no sábado, depois que eu sair da escolinha da escolinha do meu filho. Busquei meu filho no inglês, vou passar no sacolão. Tô cumprindo algumas metas, estão lá no meu planner, para eu poder alcançar a outra meta de domingo. Cláudia, eu sonho fazer comida para a semana toda. Quem sabe você organizando agora, né? Pensando sobre isso, deixando algumas coisas já pré-prontas. Eu conheço algumas pessoas que já vão até fazendo durante a semana, já lavam as verduras quando compram, já deixam lá, já deixa tudo já, né, higienizado, já deixa tudo cortado quando compra no mercado, já compra, né? Já corta as carnes, já tempera os frangos. Que aí depois, quando vai no mesmo fazer, já não dá tanto trabalho. Às vezes uma coisa que poderia demorar 2 horas, aí vai demorar menos tempo. Então, é talvez uma questão mesmo de se organizar um pouco mais. Mas eu sei que é difícil. Gente, eu quero que vocês entendam que eu sei que nada do que eu tô falando aqui é fácil. Não é. Mas a ideia é tentar ajudar vocês de alguma forma e a gente melhorar a cada dia, tá bom? Então, olha, quando nós nos sentimos organizados e quando nós estamos no controle das nossas responsabilidades, nós nos sentimos mais satisfeitas e felizes. Por isso é tão importante o gerenciamento do tempo para a nossa saúde mental. Que quando a gente consegue olhar, né, e ver, nossa, eu consegui fazer essas coisas, a gente se sente melhor. Eu tenho uma forma, né, vai parecer uma bagunça, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Meu planner da semana passada. Olha a bagunça. Mas eu olho e vejo que eu consegui concluir um monte de coisa. Eu uso também, como eu falei que eu escrevo a lápis, mas depois eu vou passando a caneta. E aí as coisas que são pra mim, eu coloco de caneta rosa. As coisas que são do meu trabalho, eu coloco de caneta azul. Que são sobre estudo, eu coloco de caneta azul. As coisas que são da casa, eu coloco de caneta vermelha. E aí, quando eu olho meu planner, eu consigo ver que eu consegui realizar algumas coisas. Tem semana, gente, que não tem tanta coisa. Se eu olhar aqui pra trás, tem semana que nem tantas coisas aconteceram. E tá tudo bem. A gente volta pra lá, pra aquele ponto que a gente falou. Não é linear. Tem semanas, tem dias, tem semanas, e a gente vai seguindo dessa forma. Mas quando a gente consegue se sentir organizado, né, no controle de que a gente está conseguindo fazer as nossas coisas e se sentindo bem, né, colocando a gente também na nossa agenda, isso traz pra gente mais satisfação, mais bem-estar. E a ideia é essa, tá? Uma coisa que é muito importante, eu também não vou falar muito sobre isso, porque também é outra coisa que é muito complexa, que pra gente poder manter uma rotina saudável, né, gerenciar melhor esse tempo, é importante a gente estabelecer limites. A gente tem disponibilidade, mas nem sempre a gente está disponível. Então, às vezes, na hora, eu tenho disponibilidade, mas hoje eu não estou disponível. Porque tem, às vezes, né, tem gente que fala assim, mas você, eu sei que tal dia você está de folga. Eu estou de folga, mas eu não estou disponível nesse dia, ou eu não tenho toda essa disponibilidade nesse dia. Então, é estabelecer limites, é dizer não.
né? É entender suas necessidades, as necessidades do outro e tentar organizar e fluir no meio disso, tá? Lembrar que tudo isso são micropassos, como a gente falou lá no início. Essa semana eu consegui, hoje eu consegui, eu trabalho muito isso, sabe, com meus pacientes. Olha, hoje conseguiu, que bom. Valorize essa conquista, celebre essa conquista. Amanhã não conseguiu, tá tudo bem. Vamos tentar no dia seguinte de novo. A questão é não desistir, é a gente ir tentando. Porque à medida que a gente vai tentando, a gente vai criando um hábito. E cada vez que a gente vai criando esse hábito, a gente mantém uma constância maior, né? E o hábito, ele é feito pela repetição. Quando tem respostas, né, satisfatórias, quando a gente se sente feliz, tem prazer, quando a gente conquistou aquilo, quando a gente conseguiu fazer aquilo, ai, eu tô feliz com isso que eu consegui, então eu vou manter isso, eu vou fazer aquilo de novo, e isso vai virando um hábito. E tudo isso vai trazendo pra gente mais satisfação no dia a dia. Tá, gente? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Que assim, eu não vou mais me estender, eu vou estar terminando. Eu trouxe aqui de uma forma assim bem mais prática possível, trazendo a consciência e a praticidade. Eu sei, como eu falei no início, é um assunto complexo, mas se a gente for tentando, eu hoje consigo muito mais do que eu conseguia antes, e eu ainda erro e vou tentando ajustar a cada dia. Eu vejo isso na vida dos meus pacientes, e eu sei que vocês também conseguem. É tentando a cada dia. E eu sempre falo, né? Se tiver muito difícil, peça ajuda. A terapia também é pra isso, sabe? Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Às vezes as pessoas acham que, eu não tenho uma depressão, eu não tenho uma ansiedade generalizada, eu não tenho uma outra coisa, né? Eu não preciso de terapia. A terapia ajuda a isso. A organização do tempo, o gerenciamento de forma saudável, trazendo mais qualidade de vida, trazendo mais bem-estar. Porque, assim, ter saúde é isso, tá, gente? Ter saúde não é só não ter doença. Ter saúde é viver uma vida com qualidade, ter uma vida onde tenha bem-estar. A gente falou sobre isso no autocuidado. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar no dia a dia. Então, essas coisas ajudam, tá? Isso, Mari, coloca aí em prática. Que bom que foi esclarecedor, Cláudia também. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, podem me chamar no direct, eu tento falar alguma coisa, eu tô à disposição. E revejam essa live, oriento muito a vocês a ouvirem novamente com papel na mão, caneta, lápis e tentem. Comecem, um passo de cada vez, um dia de cada vez e a gente vai conseguindo, tá bom? Um beijo para vocês, mais uma vez muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem aqui até agora, por vocês que vão assistir depois, tá? E aí a gente volta a se falar, vou trazer, né, não sei ainda o próximo tema. Oi, Bárbara, a gente tá terminando, tô aqui me despedindo, mas que bom que você entrou, prazer ter você aqui com a gente. Mas a gente está terminando, depois se você puder assistir, foi muito legal, foi muito esclarecedor, né, como a Mari colocou aí. E é muito importante a gente gerenciar o nosso tempo de acordo com as áreas da nossa vida, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, para que a gente possa alcançar as outras pessoas, né? Como eu coloquei hoje, né, nos meus stories. Quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando do outro. Quando a gente tem tempo pra gente, a gente está sendo gentil com a gente consegue levar isso para o nosso próximo, ser mais gentil com eles, amá-los de uma maneira mais saudável, cuidar melhor deles, porque a gente não está cansada, porque a gente não está tão sobrecarregada, porque a gente não está exausta. E a ideia do gerenciamento do tempo é para isso, para a gente não chegar ao esgotamento, a uma exaustão, para que a gente não leve isso para o outro, mas que quando a gente consegue, né, respirar, ter mais satisfação com a vida, mais bem-estar, a gente consegue ser uma pessoa melhor para a gente e para o nosso próximo. E é isso que eu desejo para todas vocês, tá? Uma boa noite, obrigada mais uma vez, um beijo e até a próxima. Tchau!